Olá, meus queridos amigos, bom dia para vocês mais uma vez. Estou aqui no Pétalas do Espiritismo, você já sabe, todo dia, bem cedinho, para nós conversarmos e estudarmos o Livro dos Espíritos. Espero que você tenha acordado muito bem, mas eu sempre digo, se não acordou e não estava muito bem, agora vai ficar. Meus amores, vamos estudar hoje a questão 378 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda estudando sobre idiotismo e loucura, no capítulo 7 da segunda parte do livro. Kardec questiona de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte. Resposta: como uma recordação. Um peso oprime o espírito e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam. E é natural que isso aconteça, meus amigos. Nós já vimos um pouco desse assunto nas perguntas anteriores. Então, Kardec, vocês percebem que Kardec faz muitas vezes perguntas próximas, similares, mas de uma outra forma, para que a ideia possa ficar bem firme, bem acertada, bem entendida por todos. Então, o que é que a espiritualidade está dizendo aqui? Diz o seguinte: obviamente, o espírito ele vai se ressentir durante um certo tempo das impressões da matéria. E quanto mais tempo, digamos assim, aquelas limitações físicas tiverem estado presentes na sua reencarnação, mais tempo ele demora no plano espiritual para se libertar completamente daquela alteração, daquele ressentimento da matéria. É dizer, se o espírito, por exemplo, passou a vida inteira dele, a reencarnação inteira dele no estado de loucura, tá? É obviamente que no plano espiritual ele vai demorar mais tempo para voltar ao estado normal, o espírito dele, para dissipar todas as impressões da vida, da loucura, das limitações da matéria. O espírito vai demorar mais tempo, obviamente. Se o estado de loucura dele aqui no plano material foi curto, mais facilmente ele desata esses laços, essas amarras que o prendiam, que o fazia, digamos assim, sentir as percepções e o ressentimento de todas as limitações do corpo físico. E por que isso acontece? Porque prestem atenção, nós somos três corpos, se nós considerarmos o corpo material, o perispírito e o espírito, tá? Unidos, ok? E lembremos, tudo que acontece no corpo perispiritual ressente no corpo físico. E o que acontece no corpo físico, de alguma forma, também ressente, contamina, atinge o perispírito, porque nós não somos três corpos completamente separados. Ao contrário, nós somos corpos que estão intimamente ligados. Então é natural que a influência de um vá ter certa repercussão no outro. E quanto maior for essa intimidade, ou quanto maior for o tempo de determinadas impressões, mais fortemente o outro sente também essas impressões. E nós estamos aqui falando, claro que a pergunta é sobre idiotismo e loucura, especialmente sobre loucura. Mas isso também se aplica àquilo que é bom, àquilo que é positivo. Então, as vivências positivas na matéria, naturalmente vão repercutir no espírito. E quando ele se desdobra, ou quando ele se rompe, quando o espírito rompe definitivamente os laços com a matéria, obviamente que ele também vai se ressentir das coisas boas vivenciadas pelo espírito quando estava encarnado, certo? Então, essa compreensão, essa recordação, esse entendimento, não é difícil de nós compreendermos, tá bom? Então, vamos ouvir Miramês aqui com as suas observações. Ele nos diz: o espírito sofre influência da matéria na recordação do tempo em que esteve reencarnado em processo de loucura.
E esse estado da alma deixa na consciência a impressão de toda a perturbação do cérebro em desequilíbrio. Não há perpetuidade de loucura nem de penas, como se diz em outras religiões. Todos os processos de provações, quando a alma se encontra encarnada, se refletem em vários dos seus corpos espirituais, sem o que o espírito não se educa. Todas as lições que recebemos do bem em forma aparente do mal se ambientam nos corpos sutis que usamos, com um objetivo que muitas vezes escapa à nossa observação. O Evangelho é uma maneira de Deus, é uma mensagem de Deus às criaturas, de serenidade e de amor, capaz de limpar as vibrações pesadas que nós mesmos acumulamos na consciência em muitas vidas sucessivas. Não há somente um esquema de despertamento espiritual. Para os espíritos, são inúmeros os processos de ascensão da alma. As provações que muitas vezes enfrentamos na Terra nos deixam uma soma de condicionamentos muito grande, não somente a argamassa fisiológica da estrutura do cérebro. É dizer, tudo na realidade é aprendizado para o espírito. Tudo, de alguma forma, tem um fim útil e agrega valor ao espírito. Então ele diz, as provações que muitas vezes enfrentamos na Terra e que nos deixam condicionamentos, não se restringem apenas ao corpo físico, mas são absorvidos também pelo corpo espiritual. E assim tem que ser, porque essa absorção também vai servir de aprendizado para o espírito, ok? Sempre, então, tem um fim útil. Tudo, meus queridos amigos, que Deus faz é perfeito. Mas continuando, o verdadeiro registro das leis está na consciência, onde as letras são mais vivas e as recordações podem se demorar, bem como também desaparecer, desde quando isso não tenha mais importância para a nossa perfeição. Quando um peso oprime o espírito e a compreensão já o atingiu, ele procura meditar mais sobre essa mensagem, até descobrir o que a lei deseja dele. Se não alcança a sua linguagem mística, procura quem a entenda para o guiar na orientação mais conveniente, mostrando que a mensagem está muitas vezes por trás daquela dificuldade, daquela dor. E quando nós não conseguimos perceber, descobrir a mensagem oculta, podemos muitas vezes pedir ajuda a alguém para que possamos compreender a mensagem do Pai. Então ele diz, o objetivo mais profundo do Cristo é nascer de cada um. Quando isso acontece, passa a alma a fazer a limpeza na sua própria intimidade, de sorte a fazer desaparecer todas as más impressões, quais sejam a tristeza, a melancolia, a maldade, o ciúme, a violência. Há espíritos que vivem da recordação das paixões inferiores e cada vez mais acumulam sombras em todos os seus corpos, perturbando todos os seus sentimentos e apagando, mesmo temporariamente, os valores conquistados. O umbral vive cheio dessas almas que dormem na inconsciência, pela lembrança do que fizeram de mal no acúmulo de vidas indesejadas. Existem os loucos da erraticidade, no entanto, essas almas estão presas nas teias mentais que elas mesmas criaram. São amarras muito mais fortes que as cordas do mundo e a própria caridade que nasce do amor não nos deixa auxiliá-las de modo a libertá-las dessas prisões. Mas a fraternidade que nos cobre a todos, provinda do coração do Cristo, nos ensinou a ajudá-las a carregar suas cruzes, favorecendo o despertamento do amor em seus corações por variados processos que a caridade legítima inspira. Que interessante essa observação de Miramês, quando ele diz que essas almas, mesmo na erraticidade, que se encontram presas a teias mentais que elas mesmas criaram, e por isso a loucura, e que essas amarras, essas teias mentais que as envolvem são tão fortes, são, como ele diz aqui, mais fortes que as cordas do mundo, e são tão fortes que a espiritualidade amiga não consegue auxiliá-las para que elas se libertem. Porque vejam, tudo é sintonia, elas ficam naquela ideoplastia, naquela monoideia tão forte, que é como se elas criassem um bloqueio e a espiritualidade não conseguisse acessá-las para ajudá-las. Mas é o que ele diz aqui, mesmo assim, vem o amparo. E a espiritualidade
como ele diz aqui, ensina essa espiritualidade por Cristo, aprende a ajudá-las a carregar suas cruzes, para que o despertamento do amor aconteça, por variados processos, e nesses casos extremamente dolorosos, mas o importante é que o despertamento vai acontecer. Por mais tardio que seja, ele vai acontecer. Os hospitais e os remédios, enfim, a doutrina espírita com o passe e a água fluidificada, os livros e as conversações evangélicas são a misericórdia em plena função da benevolência, não tirando as lições de urgência para o espírito, mas permanecendo como presença de Deus para todos os sofredores. O cérebro físico tem suas reações no espírito mesmo depois da morte, para que os avisos sejam recordados e, para quem recorda, renovar suas intenções no bem, que nunca morre. Olha aí a orientação. Sente a repercussão para lembrar dos condicionamentos, dos equívocos e mudar, escolher mudar. O condicionamento é lei em todos os campos da vida, tanto na terra quanto no mundo espiritual. O melhor processo de descondicionamento do mal em nós é Jesus nas suas atividades permanentes, no seu evangelho e na revivescência da sua doutrina através da doutrina dos espíritos. Seguindo Cristo, passamos a recordar somente a luz, por esquecer completamente as trevas. Ah, meus amigos, como nós já gostaríamos de estar nesse estágio, não é verdade? Recordando, vivendo, pensando, sentindo só o amor, só a luz, esquecendo completamente as trevas, as dores, a angústia, a ansiedade, enfim, tudo aquilo que ainda nos faz sofrer. É o que nós verdadeiramente queremos. Ainda não conseguimos fazer isso na plenitude que um dia faremos, mas já conseguimos nos esforçar dia a dia para que essa meta não esteja tão longe de todos nós. Mas é um trabalho, é um esforço. Nós temos que, como eu sempre comento, nos esforçarmos dia a dia, diariamente. Porque sempre acontece alguma coisinha que nos entristece, que nos desequilibra, que abaixa baixam as nossas vibrações positivas e no bem. E aí precisamos fazer um esforço para voltar novamente àquele pensamento positivo e equilibrado. Mas é assim, esforço diário é sinônimo também de evolução, de progresso, de caminhada, de depuração espiritual. E aí, vamos pouco a pouco chegando no nosso objetivo. Ok, meus queridos amigos, nosso estudo de hoje vai parando por aqui. Amanhã eu estarei novamente com você, prontinha para mais um estudo. Espero que você tenha gostado e que você tenha um dia muito positivo. E se você está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.